Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso programa Juventude Prateada, aqui no Multiprosa. Hoje nós vamos falar sobre o Junho Violeta, mas também sobre vários equipamentos e possibilidades que a Prefeitura de Belo Horizonte nos dá de acesso para a pessoa idosa. Então, a gente chamou aqui uma pessoa extremamente especial que já queria ter trazido há mais tempo para poder falar para a gente sobre, inclusive, o Centro de Referência da Pessoa Idosa, que é um equipamento da Prefeitura fantástico, que as pessoas têm que conhecer, mas hoje foi possível. Então a gente está aqui com a Renata Martins Costa de Moura, que ela é da diretoria lá, ela vai falar qual diretoria que ela atua, vai se apresentar também, porque aqui a gente deixa que a pessoa se apresente do ponto de vista dela. Só queria agradecer, Renata, por estar aqui hoje com a gente, participando desse programa, que é o programa para falar sobre a pessoa idosa, para falar sobre longevidade. Então eu falo que ele não é só para quem está idoso, mas também para quem está envelhecendo. A qualquer fase da vida, esse programa é direcionado para essas pessoas. Então nossa fala é para o jovem de 16, para o adulto de 30 e para o idoso de 60, 70, 80. Então seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, agradeço em nome da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Eu sou a Renata Martins, estou hoje diretora de Políticas para Pessoas Idosas de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, sou belo-horizontina, trabalho já na Prefeitura de Belo Horizonte há 33 anos. Olha! Bastante tempo. Na política da pessoa idosa, eu já estou desde 1997. É uma área que eu me identifico muito. Sou engenheira, sou especialista em gerontologia, em políticas públicas, em administração pública também, em ergonomia, toda uma área que tem tudo a ver, né, com as pessoas 60 mais, com aquilo que eu me identifico, né? Muito bom. Não sabia que você tinha essa longa caminhada dentro da prefeitura, não. Tenho. Eu te encontrei no Festival Sabiá e falei que ficava muito feliz em saber que você está à frente de uma diretoria que é extremamente importante e que cada vez se configura mais importante ainda, já que nós estamos envelhecendo e o número de pessoas, né, acima de 60 anos cresce cada vez mais, não só no Brasil, em vários lugares do mundo. E aí eu te disse que ficava feliz em ter uma pessoa à frente da prefeitura que trabalhasse com esse tema, sendo você, com o pensamento que você tem, com os relacionamentos que você tem, porque você está bem, você se relaciona bem com os movimentos sociais, se relaciona bem com todo mundo que está falando sobre o envelhecimento, né? E isso é extremamente importante. A prefeitura ela não pode estar distante, né? Você está aí há muito tempo, então já se trocaram vários prefeitos, mas ela não pode em momento algum estar distante. E chama atenção para esse momento agora, em que a gente está vivendo, que o envelhecimento é realidade. Sim. Né? E aí Isso que eu mesmo. queria saber sobre isso, né? Já que a gente está nessa realidade, Belo Horizonte, a gente sabe que tem bairros que são características, até o centro mesmo, né? Eu Sim. fiz um trabalho ali com o shopping no centro, e as pessoas falavam, poxa, quem frequenta aqui o shopping são pessoas mais idosas, porque elas moram aqui nessa região, né? Aí eu queria saber o que vocês têm. Nós percebemos exatamente isso, né? O envelhecimento populacional, ele é o maior ganho da humanidade mesmo. Isso aí a custas, né, de vários processos, né? A questão da diminuição da natalidade, da mortalidade, melhorias no sistema de saneamento, na medicina, fez com que a gente vivesse mais. Hoje, inclusive, a nossa expectativa de vida chega a 76,8 anos. É uma expectativa de vida que em 1940 era de 45,5. Né? Então a gente percebe um salto nessa questão aí da longevidade mesmo. Hoje nós temos diversos programas, a Prefeitura de Belo Horizonte, né, ela tem investido muito na questão de integração geracional. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala em envelhecimento, a gente não pode falar só dos 60 mais. A gente tem que entender que é um processo. E as pessoas só vão respeitar esse processo e valorizar as pessoas se elas conseguirem entender que todos nós seremos idosos. A não ser que alguém morra, né, antes. Ninguém quer morrer jovem, né? Eu entendo que as pessoas querem isso. Então a gente vai envelhecer.
E com a velhice vem também algumas questões que precisam ser trabalhadas. E as políticas públicas, elas investem também nesse envelhecimento da cidade. Né? É importante dizer, Belo Horizonte, ela é uma cidade que hoje quase 20% da sua população, pelos dados do IBGE, nós temos 19,96% de pessoas com mais de 60 anos, que dá aí um universo de mais de 462 mil pessoas. Se você fala esse número, né? 462 mil pessoas. É uma quantidade muito grande, expressiva, né? Expressiva. Muito grande, e que a gente tem aí uma população que está ativa. Né? As pessoas com 60 anos, elas estão ativas, elas estão no mercado de trabalho, e a gente precisa incentivar cada vez mais que as pessoas realmente tenham qualidade de vida. Né? A gente percebe que tem essas frentes, né? Tanto o emprego, estarem trabalhando para alguém, na empresa de alguém, que isso existe. A gente estava falando agora há pouco sobre empreendedorismo, né? De uma pessoa que está numa barraquinha vendendo o seu próprio artesanato, é empreendedorismo, não só isso, mas também compreende. E no voluntariado, né? Sim. Que a gente tem muita gente também que se aposenta e não quer realmente mais trabalhar, quer cuidar de neto ou quer cuidar de si próprio e busca o voluntariado. A gente tem uma amplitude muito grande. Quando você falou dessa questão geracional, a gente precisa que as gerações anteriores, né, vou dizer que as gerações que hoje são idosas, tenham um relacionamento com as gerações mais novas. Isso. Que eles entendam. Eu estava num congresso em São Paulo um dia desses, da Maturi, e eles estavam falando, uma pessoa perguntou, olha, as crianças, quando olham para idosos, elas se assustam. E eu achei isso estranho, porque eu nunca tinha percebido isso. Mas há uma distância muito grande, porque às vezes na cabeça da criança o envelhecimento da avó é uma avó muito jovem. A minha mãe, ela parou de dar aula porque ela já era uma professora de cabelo branco e muito idosa dentro da sala de aula. Sim. E esses idosos só estão em historinhas, né? Então, como fazer com que haja essa interação das gerações, né? É importante, né? A gente, na Prefeitura de Belo Horizonte, nós temos também os parceiros. Né? Como você mesmo disse, os movimentos sociais, eles têm uma relação muito próxima com a Prefeitura. E, além disso, nós temos as organizações da sociedade civil, que hoje são os grandes parceiros no desenvolvimento da política pública. Quando a gente fala de empreendedorismo, nós temos vários parceiros que trabalham isso, além da própria prefeitura, né, que tem aí um projeto muito bacana que chama o Estamos Juntos, que vem trabalhando essa questão de fomentar mesmo, não só pessoas idosas, mas também moradores, pessoas em situação de rua. Mas a gente tem também nas organizações da sociedade civil, institutos e organizações como o IPPE, que fazem exatamente esse trabalho com o empreendedorismo. É poder pegar essa pessoa que ainda quer estar no mercado de trabalho. São muitas pessoas já aposentadas que continuam aí podendo produzir, querem produzir, tem aí a questão do empreendedorismo forte e a gente incentiva. E os voluntariados. Nós hoje na Prefeitura também trabalhamos muito com o voluntário. Nós temos nos centros de referência da pessoa idosa, porque já temos mais de um centro de referência. O prefeito também, Álvaro Damião, ele está nesse processo de incentivar que a gente tenha mais centros de referência na cidade. É um compromisso, a gente está trabalhando para isso, mas hoje, nos centros de referência que a gente tem, nós trabalhamos com os voluntários. A gente tem aulas que são há mais de 15 anos conduzidas por pessoas voluntárias dentro do mesmo equipamento. Então, essas pessoas têm uma identidade. E eu acho que isso é importante. Muito. E a gente, quando traz também os mais jovens, nós temos na Prefeitura um programa que trabalha a integração geracional. Nós trabalhamos com escolas de ensino médio e dos anos fundamentais, mas dos anos finais, nono ano, a gente trabalha levando para dentro de instituições de longa permanência
para que eles entendam a realidade daquelas pessoas, para que eles troquem experiências. Então, a gente leva esses jovens e eles ensinam, por exemplo, os idosos a usar o celular. Né? Que é coisa que jovem sabe fazer. Às vezes a gente fica lá um tempão tentando e eles com 2 tecladas no teclado ali, na tela, rapidinho eles conseguem. Isso com escolas municipais? A gente trabalha tanto com escola federal, hoje nós temos aí o nosso parceiro que é o Caltech, que é o UFMG, mas também temos escolas municipais e escolas particulares. As escolas particulares podem procurar a sua diretoria para poder já fazer um alinhamento para poder fazer isso. É um trabalho que a gente já desenvolve há mais de 20 anos de integração geracional. Ele começou inicialmente com uma escola particular e a UFMG, e hoje a gente ainda tem essa possibilidade de expansão. Você lembra o nome da escola? Sim, mas ela já não existe mais, que é o Colégio Padre Eustáquio, né? Sim. Ele mudou de nome, mudou de direção, mas foi um trabalho muito bacana que a gente fez. E eu gosto de falar porque a gente tem que valorizar as pessoas que começam, que são pioneiras naquilo que E hoje a gente continua com o Caltech, que é federal, né? E que isso faz parte, é um diferencial bacana da gente colocar, que no Caltech faz parte da grade curricular desses alunos. E a gente tem relatos de alunos que se formam, vão para a universidade. A gente teve um caso muito emblemático que o menino formou em medicina e resolveu fazer gerontologia. Que legal. E ele dá esse relato, E sabe? É bom impactar essas pessoas desde cedo para que elas possam criar também empatia. Sim. Porque quando a gente fala de idosos, muitas vezes em não sendo, e não é que se tenha insensibilidade, mas em não sendo, você não tem noção das questões que podem ser tratadas nesse âmbito aí. E a pessoa tendo conhecimento mais cedo ainda, eu vejo projetos tipo, a gente teve aqui o pessoal do Pedalando com a PUC, e outros projetos mais que tem por aí, até do Colégio Arnaldo, que buscam também, né, parcerias para poder fazer com que as pessoas entendam essa outra etapa da vida da gente. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela é parceira do projeto Pedalando na PUC. Inclusive, o lançamento foi dentro do projeto que a gente tem, em parceria com o Parque Ecológico lá da Pampulha, de levar pessoas idosas, moradoras, principalmente da região ali, que tem muitas ILPIs, né, naquela região, mas não só dali, né, da cidade, mas a gente tem um projeto que a gente leva grupos de convivência e o Centro de Referência do Caiçara para dentro do Parque Ecológico, fazer atividade, fazer troca de experiência, e as ILPIs vão junto. Então, o Pedalando na PUC, quando a PUC lançou, chamou como parceria a Prefeitura, e a gente fez esse lançamento junto. É um projeto muito bacana. É lindo. Me fala aqui, de uma maneira resumida, quais são os projetos, então, que tem hoje, que você acha que mereçam destaque? E aí eu queria que você desse destaque já nessa fala ao Centro de Referência e aos grupos de convivência. Tá. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela oferta uma série de atividades, né, de projetos que as pessoas podem estar usando desses projetos, aproveitando de uma forma gratuita. Às vezes ela está bem pertinho da casa dela. Então, hoje a gente tem aí, na área da saúde, a gente tem muitas atividades nos postos de saúde, a gente tem os CRAS com serviços de fortalecimento de vínculo, temos aí um programa muito bacana, reconhecido internacionalmente, que é o Maior Cuidado, que leva esse cuidado, né, para pessoas dentro da própria residência. Mas a gente tem, como você falou, os grupos de convivência. O que são esses grupos de convivência? Espaços que muitas vezes acontecem no salão da igreja, na casa da própria pessoa, né? Ou alguns têm sede, e eles se encontram ali pelo menos 2 vezes na semana. Eles se encontram para desenvolver atividades diversas. Nós temos rodas de conversa, palestra, artesanato, pintura, e é aquela conversa mesmo, é um grupo para conviver. Qual que é a ligação deles com a Prefeitura? A Prefeitura de Belo Horizonte, ela repassa recurso financeiro para que eles possam
comprar o material de artesanato, pagar um oficineiro, comprar o lanche, um transporte para um passeio. Então, a gente chama de parceiros, Sei. porque eles recebem regularmente, todo mês, uma verba para poder desenvolver atividade. Que São varia. OSCs que gerenciam? São o quê? organizações? Não, quem gerencia essa parceria é a própria prefeitura, Sei. por meio da diretoria. A gente repassa de forma direta para o grupo e ele tem todo aquele processo, né? Prestação de contas, Entendi. fazer orçamentação, tudo direitinho. Então, esses são os grupos parceiros. Tem Hoje, quantos, mais ou menos? hoje nós temos 29 grupos Nossa, que parceiros. maravilha, hein? Atendendo aí mais ou menos 2.300, 2.500 pessoas idosas. Que bom. Mas a cidade tem outros também, que são outros grupos que se encontram e ainda não tem esse apoio financeiro, mas tem o apoio técnico-metodológico. Então, a gente oferta oficinas, a gente faz palestra, divulga muito o Estatuto da Pessoa Idosa, né, os direitos, porque nós estamos dentro de uma subsecretaria de Direitos Humanos, então a gente quer muito que as pessoas conheçam os seus direitos para que elas possam realmente saber aquilo que elas têm de oportunidades, né, dentro da cidade e dentro daquilo que lhes cabe. Além dos grupos, a gente tem os centros de referência da pessoa idosa, que está dentro do nosso plano de governo, né, da prefeitura, onde hoje nós temos 2 unidades com execução direta e 2 unidades parceirizadas. A unidade Caiçara, que vai fazer 16 anos agora. É a mais antiga, né? Foi a primeira. A primeira. A primeira unidade nossa é uma unidade que vai ser modelo para a cidade devido às suas dimensões, né, e características. E a gente tem ainda, com execução direta, a unidade do Dom Cabral. Com a execução indireta, a gente fez uma parceria com 2 OSCs na região norte e na região oeste, e a gente também tem no mesmo formato de um centro de referência. Então, cada um tem uma característica, mas nós estamos, né, estudando, fazendo um projeto, fazendo a modelagem dos próximos centros de referência, onde nós vamos ter um modelo único para a cidade e atender as demais regiões. Hoje, o Caiçara, por exemplo, é um equipamento que nós temos 480 pessoas circulando por dia. Nossa. É muita gente. E lá é grande, lá né? é muito grande. O espaço é bom. Nós temos lá cerca de 18 mil metros quadrados, né? Nós temos atividades diversas, né? Tem EJA, nós temos Academia da Cidade, Vida Ativa, vôlei adaptado, que é uma coisa muito interessante, o basquete adaptado, nós temos ainda as rodas de conversa permanentes, yoga. É um cardápio muito grande que a pessoa pode ir fazer muita atividade lá, passar quase que o dia inteiro lá, e depois ela tem aí a opção de voltar para casa, né, com muita coisa que ela fez. O Dom Cabral é um equipamento menor, a gente começou em 2023, então ele é bem mais recente, a gente está estruturando ainda, mas já com muitas atividades. Hoje mesmo a gente teve aí uma palestra sobre a questão da alimentação saudável, e isso acontece durante todo o mês. Tem aula de dança, aula de Lian Kun, EJA também, são muitas atividades que a gente traz. E nos parceirizados, que estão as 2 unidades de execução indireta, também uma gama de atividades. Questão da informática, da educação, da saúde e principalmente dos direitos humanos. Então, a gente tem um foco muito forte para que a gente leve para as pessoas idosas e também em algumas atividades nesse formato de integração geracional, a gente leve a questão do direito. E aí eu queria que você falasse para mim, então, aproveitando dos direitos, né, sobre essa questão do Junho Violeta. Sim. Né, que me explica o que é o Junho Violeta e por que ele é necessário. Tá. O Junho Violeta, ele na verdade começou, é uma ação da Organização das Nações Unidas, ele começa em 2006. Então, infelizmente, a gente percebe que quase 20 anos depois, a gente ainda precisa do Junho Violeta, né? Infelizmente. Os nossos números, o que é esse Junho Violeta? Junho Violeta é um mês dedicado ao enfrentamento às diversas violências contra a pessoa idosa.
A gente pensa muitas vezes que violência é só quando o sangue às vezes escorre, né? A violência física, né? A física, né? Que deixa marca. Essa é uma violência muito grave. Muitas vezes ela é a última linha, né? Vamos dizer assim. Mas a violência, ela está em todas as formas. Ela pode ser uma negligência, um abandono, uma violência psicológica. Financeira, né? É isso que eu ia falar. A financeira hoje é gravíssima. Né? A gente tem a questão da violência financeira. Esse ano de 2025, no nosso Junho Violeta, a gente tem focado muito nas questões da violência financeira. Seria o quê? Violência financeira, esses golpes que a gente tem visto contra as pessoas idosas. Por exemplo, o INSS, está aí muitos idosos que foram vítimas desse golpe. Também golpes quando liga para a pessoa e fala, olha, o seu cartão foi clonado, ou manda um link. As pessoas idosas ainda caem nas fake news. Então, temos essa questão da violência. E hoje, o que acontece? Nós temos que trabalhar para que as pessoas elas saibam identificar aquilo que é um golpe. Por quê? Um golpe, ele muitas vezes é fácil de ser identificado. Quando você vê uma coisa muito barata, ela... com certeza ali tem alguma coisa por trás, né? E as pessoas, às vezes, por ingenuidade, elas caem. Outras vezes também, vou ajudar alguém. Por credibilidade. Minha mãe caiu porque o banco ligou para ela falando que estava tendo uma compra e que ela clicasse ali que ia se resolver. E clicou e resolveu mesmo. Levaram tudo dela. Levou tudo. É esse clique aqui, é igual o coordenador do Procon estava nos orientando, né? Ninguém liga para você. O banco não vai te ligar, a Receita Federal não vai te ligar, ninguém vai mandar você clicar no link. E se isso acontecer, liga para o seu gerente, liga para o banco, né? Checa antes. Verifica. Os planos de saúde também. Minha mãe recebeu recentemente de plano de saúde, meu irmão que foi averiguar, que aí ela já tá espertinha, chamou meu irmão viu que era golpe, fez contato com o plano de saúde e não tinha nada daquele boleto que não estava pago, alguma coisa assim. Então tem que ter muito cuidado. E aí o que me chama mais atenção também é que a gente fala muito dessa questão da violência, muito não, deveria falar mais porque ela existe de fato. Sim. Mas a gente associa muito a violência física. E a negligência, como você me falou, é também um ponto altíssimo, né, dentro da violência. Hoje, nos dados, né, do próprio Disque 100, porque quando as pessoas escutam Disque 100, é o canal mesmo de denúncia. Né? Qualquer tipo de violação, se não for imediata, porque aí é o 190, mas é o Disque 100. E nos dados que a gente tem dados assustadores, que as pessoas idosas do sexo feminino entre 70 e 74 anos são as maiores vítimas de violência. E que essa violência acontece dentro de casa. E aí a gente assusta mais ainda, porque o violador é algum parente muito próximo, ou um filho, ou um genro, ou um marido, ou um sobrinho, entre 30 e 34 anos. Então é um dado que ele é real. A gente tem... Claro que a gente sabe que a violência ela é subnotificada. Por quê? Porque por questões de vergonha. Né? A violência, quando a pessoa sofre uma violência, muitas vezes a pessoa idosa ela tem a vergonha, porque ela sabe que é alguém muito próximo a ela. Vai expor alguém que é da família. Dificilmente, né, essa violência na rua... Ela acontece, claro que acontece, né? A gente teve um caso em Belo Horizonte há pouco tempo que uma senhora foi agredida para roubar uma correntinha. Isso, para roubar uma correntinha. Claro que acontece, mas a maioria da violência está dentro de casa. E ela se torna, então, invisível. A violência, quando ela se torna invisível, ela é mais difícil para o poder público atuar. Porque a gente precisa também dos dados para que a gente faça campanhas. O Junho Violeta, aqui na cidade de Belo Horizonte, a gente tem ações muito pontuais, muito fortes durante todo o mês de junho. Então, dentro do site da prefeitura, vai conseguir, a pessoa entra, verifica aquilo que é maior interesse, se é uma roda de conversa. Todas as atividades que estão na programação do Junho Violeta, ela tem o foco, a questão do enfrentamento às violências. Mas a gente trabalha ao longo de todo o ano.
Então, ela é lançada em junho, chama Junho Violeta, mas até o junho de 2026, a Prefeitura, nos CRAS, nos postos de saúde, nos centros culturais, em todos os seus equipamentos, ela vai fazer ações que vão falar sobre a questão da violência. Porque não dá para falar só uma vez, não, só num mês. Né? Não, infelizmente, a gente gostaria nem falar mais. Que nem precisasse, né? Mas a delegacia da pessoa idosa aqui em Belo Horizonte, existe uma delegacia, então é importante também. Aonde não tem delegacia, as pessoas podem fazer suas denúncias, né, em qualquer por esse delegacia. Disque 100 mesmo, né? O Disque 100, ele funciona 24 horas, de segunda a segunda, e ele vale para o país inteiro. As violações, quando elas são identificadas que são desse município, elas são direcionadas para os órgãos que vão fazer a apuração no município e retornar para o Disque 100. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, nos 3 primeiros meses, a gente já teve, segundo os dados do próprio Disque 100, 1.098 violações de direitos, denúncias de violação. E isso é um número alto já. Né? Em 3 meses, a gente tem... Em 3 meses, em 2025, em 25, 1.098. Né? Mas a gente também tem um dado, que ele é o dado de 2024, que mostra que de 2023 para 2024, houve um acréscimo de cerca de 22%. No número de violências. E aí a gente tem várias questões, né, que a gente pode pensar, até no incentivo mesmo que os órgãos públicos estão dando, né, a gente está fazendo mais campanha, está aí na mídia falando mais para as pessoas se apropriarem dos seus direitos, como também a violência também crescer. Então a gente teria que fazer um estudo mais aprofundado, né, para entender essa lógica da violência, mas com certeza os números da violência eles crescem e as denúncias também precisam crescer, né? Porque o Estatuto da Pessoa Idosa ele prevê, não é só a questão simplesmente de uma denúncia, prevê multa, prevê prisão. Então as pessoas têm que conhecer os seus direitos e conhecer o direito do outro, porque ela também não viole o direito do outro, né? Exatamente. Renata, nós acabamos. Só que antes de acabar de fato mesmo, eu vou roubar aqui 30 segundinhos. Eu queria que você falasse para as pessoas aqui se elas querem frequentar os grupos de convivência e os centros de referência, como elas podem saber sobre isso? Tá. Para que as pessoas possam conhecer os serviços que a Prefeitura oferece, né, são todos gratuitos, é importante consultar a página da Prefeitura. Dentro da página da Prefeitura, nós temos lá Diretoria de Políticas para Pessoas Idosas, e ele vai conhecer os centros de referência, onde eles estão localizados, como que faz para poder se inscrever. Tudo na página da Prefeitura vai estar lá, além de poder mandar um e-mail para a diretoria, né, dpi@pbh.gov.br, ou fazer uma ligação no 3277-4460. Põe 31 antes? Direto. Quem não está em Belo Horizonte e na região metropolitana, coloca o 31. Se não, pode ligar direto. Então fala de novo, fazendo favor. 3277-4460, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Tem sempre alguém que vai poder atender. Ok. Olha, agradeço. A gente tem que voltar em outras vezes, porque é uma maratona, né? Liga aí o cronômetro, fala tudo que a prefeitura faz e agora para. Não, espero que ficou bom. Mas olha, antes eu vou falar para as pessoas que são da secretaria, que são para o próprio prefeito, eu vou mandar esse recado aqui. Que as políticas sejam incentivadas e ampliadas, já que a gente tem uma população envelhecendo, que a gente não deixe de fazer o que já está sendo feito, mas que ainda amplie mais. Eu fico feliz de ver esse número de centros de referência e grupos de convivência, mas a gente sabe que precisa não parar, né? Crescer mais. Então fica aqui para a secretaria e para a prefeitura esse nosso recado aqui do Juventude Prateada, tá bom? Tá ótimo. Obrigado e até a próxima. Agradeço. Ô, gente, nós ficamos por aqui, te encontro num novo programa. Até lá.